Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da TV Sertão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arena Cidadã. O Arena Cidadã é um programa, como todos vocês já sabem, transmitido todas as quartas-feiras a partir das 20 horas neste canal da TV Sertão. E semanalmente trazemos temas ligados ao direito, ligados à cidadania, sempre com foco em você que está nos assistindo, na sociedade, temas de interesse de toda a população e toda a coletividade. E hoje, como não seria diferente, temos um tema bem recente, é um tema novo, é um tema que tem chamado bastante atenção, principalmente no meio jurídico, né? Vamos fazer um paralelo aqui desse tema com seus desdobramentos, seus braços, né? Que é justamente o compliance, né, que hoje vem se falando tanto, não só no meio jurídico, mas também, principalmente, no meio empresarial, certo? E para tratar sobre o tema, ninguém melhor do que essa advogada que já atua no segmento já há alguns anos, ela vai falar aqui, e nós temos a maior satisfação de ter ela aqui conosco, porque aproveitamos a passagem dela aqui por Pau dos Ferros, para fazer o convite e tentar passar para vocês que estão nos assistindo um pouco sobre o compliance, né? E temos a maior satisfação de ter aqui a doutora Tayana Macedo. Muito obrigado pela sua presença e a sua disponibilidade, doutora. Eu que agradeço. Muito boa noite a todos e a todas que estão assistindo a Arena Cidadã, aqui pela TV Sertão. É uma satisfação realmente imensa poder vir conversar e de um tema que eu gosto, né, que é o que impulsiona a minha vida profissional e, por que não dizer, a minha vida pessoal. Então, muito obrigada, doutor João, pelo convite. Estou à disposição para a gente trocar uma ideia nessa noite de hoje. Perfeito. E tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser esclarecida, para ser debatida. E vou começar aqui, a doutora Tayana, como eu disse, é advogada, pós-graduada em compliance, em proteção de dados e é auditora líder em segurança da informação, né? Então, com base nesse seu know-how, vamos tentar aqui esmiuçar um pouco sobre o compliance e começando pelo tema compliance, construindo organizações responsáveis, né? Eu acho que a nomenclatura do tema aqui, ela foi bem pertinente até para a gente dar o primeiro passo e falar um pouco sobre isso. Então, gostaria que a gente desse início falando um pouco sobre esse tema. É bacana ter esse resumo, né? Empresas responsáveis, porque o compliance, ele surgiu, ou não surgiu, vamos melhor dizer, entrou na moda, né? Entrou na rotina da sociedade brasileira, num contexto muito jurídico de combate à corrupção com a Operação Lava Jato, o que resume bastante o que é o compliance. E quando a gente pensa, né, empresas responsáveis, a gente alarga, né, esse patamar. Eu preciso só combater corrupção para ter uma empresa responsável? O que é que eu preciso fazer e o que é que o compliance tem a ver com isso? Para deixar uma empresa responsável. Lembrando já, né, desde agora, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que toda empresa é feita por pessoas. É um número maior ou menor de pessoas, mas a gente vai ter pessoas, seja no polo de fornecer o serviço ou o produto, num outro polo, o cidadão, o consumidor, a pessoa adquirindo isso. Então, em qualquer lado que se olhe, você vai ver nesse contexto, nesse cenário, nesse ecossistema das empresas, a pessoa. Então, como deixar isso, né, esse ambiente responsável? Então, a nossa conversa aqui hoje, acredito que a gente consiga trazer um pouco de esclarecimento nesse sentido, que não é só a preocupação desse enfrentamento da corrupção, que é uma dor tão real para o Brasil, mas que vai para além disso daí. Perfeito. E, assim, a gente fala muito nessa questão jurídica porque, queira ou não queira, nosso programa aqui está diretamente ligado a isso. Mas hoje a gente vai ultrapassar essas barreiras, né, no que a gente vai conversar aqui. Mas se fala muito, ou se falou, como a doutora falou no início da sua fala, sobre essa questão do compliance jurídico, né?
existe uma diferença? A gente poderia dizer que o compliance hoje seria meio que stricto sensu, o compliance ele é muito mais abrangente. Como é que a gente poderia se referir? Vamos lá. Eu digo que eu criei porque eu não vi ninguém antes de mim falando essa expressão, né? Eu falo muito sobre o compliance lato sensu. O que é, então, o compliance jurídico? Na verdade, não existe propriamente um compliance jurídico, como não existe um compliance contábil, como não existe um compliance de segmento A ou B. Existe o compliance, né, que é uma estrutura de gestão de risco e de métodos que fazem com que aquela organização, seja pública ou seja privada, ela possa enfrentar os seus calcanhares de Aquiles, né? E aí tem alguns segmentos que têm uma dor maior para o jurídico, naturalmente. Alguém já deve ter escutado aqui falar sobre o compliance trabalhista. É fazer o quê? É pegar esse compliance que simplesmente e trazer ele com um olhar mais para o segmento trabalhista. Se eu tenho uma dor previdenciária, se ali no meu cenário eu tenho muita demanda previdenciária, naturalmente a gente vai criar uma estratégia de compliance, ou seja, sempre que a gente falar em compliance, antes de qualquer coisa a gente vai pensar em cenário de risco. Qual é o risco daquele ambiente? Então, o compliance ele é uma estrutura e pode ser direcionado para um segmento mais jurídico ou para um segmento mais administrativo ou para um segmento mais de gestão, e aí vai depender do cenário e da dor de cada segmento. Certo. Então, entendida essa parte inicial, como a gente poderia definir o compliance e como ele estaria relacionado àqueles braços que a gente falou no início, a LGPD, a governança e ESG? Então, primeira pergunta, o que seria o compliance? Para resumir, o compliance ele é uma somatória de atividades que visam combater, que visam mitigar, que visam diminuir os riscos de uma instituição. O que isso quer dizer? Que, de uma forma pedagógica, a gente dividiria o compliance em pilares, que basicamente resume-se em 3, de prevenção, de detecção e de remediação. Para quê? Para prevenir que riscos aconteçam, detectar esses riscos e, em eles acontecendo, a gente ter um plano de ação para respondê-los, muitas vezes no sentido até, vamos trazer para uma situação prática. Surge uma denúncia numa empresa de assédio moral. E aí o que é que a gente vai fazer? Primeiro, investigar se isso aconteceu. Em identificando que houve o assédio moral, a empresa ela precisa ter um plano de ação. Então ela precisa saber o que vai fazer com aquele colaborador que foi realmente identificado assediando. Isso é o que compliance faz. Ele tem métodos para poder identificar os riscos, para poder mitigar, ou seja, prevenir que esses riscos se materializem, e ele se materializando, porque a gente sabe que tem risco que a gente não consegue evitar, né? Ele se materializando, a gente tem um plano de ação para responder, para muitas vezes até punir. Então, o compliance é isso, é uma somatória de atividades dentro de uma organização que visa trazer o negócio sempre mais e cada vez mais para a conformidade, para a melhor prática de empresas responsáveis, empresas sustentáveis, né? Então, isso seria o compliance. E como é que a gente conecta o compliance com governança, com LGPD e com ESG? Primeiro, LGPD. Está em voga, né? É uma lei que é moderna, surgiu aí em 2018 e ao passo dos últimos 3 anos ela vem se fortalecendo. É um risco tratar dado pessoal. Hoje eu desconheço qualquer segmento que não precise de um banco de dados de pessoas físicas, né, de pessoas naturais. Se isso é um risco e existe hoje uma lei dizendo como nós devemos agir para resguardar esses dados pessoais, esses bancos de dados, então a gente já sabe que isso é do interesse de compliance. É risco que pode fragilizar a conformidade de uma empresa, de um órgão público, de uma instituição genericamente falando, terceiro setor e qualquer uma outra coisa a mais. Então, a LGPD se conecta com o compliance, o compliance se conecta com a LGPD como um viés para mitigar risco e para trazer ferramentas para que as instituições possam melhor utilizar de uma forma mais segura os dados que utilizam. Quando a gente pensa na governança
não tem como se falar em compliance e não pensar em governança, porque a estrutura, né, é a coluna vertebral de uma organização. Uma organização que não tem uma estrutura de governança alinhada, que não entenda quem são os seus gestores, quem são a sua mão de obra, quem é o seu público-alvo, que não tem uma relação de feedback, né? Quem está no topo da organização passa as estratégias para quem está na base, reproduza, e aí a base joga a resposta para quem está no topo poder fazer uma análise e manter aquela estratégia ou reformular a estratégia. É o que se fala muito no accountability, né? Que é a prestação de contas, é você poder montar uma estratégia de ação com base em dados reais, dados factíveis. Então, a governança, ela, de uma forma geral, é esse corpo da organização. Se eu entendo que existe a necessidade de uma organização de estar com o seu corpo bem estruturado, com a sua coluna, com a sua espinha bem estruturada, eu tenho que ter uma metodologia para buscar sempre trazer a conformidade. E que metodologia é essa? É o compliance. Então, o compliance, ele é uma ferramenta de governança, ele é uma ferramenta de gestão. Ele vem ali como o suquinho gummy, né, da organização para que ela ganhe força e mais reforço para seguir o seu caminho de durabilidade. E o ESG, né, 3 letrinhas hoje que tem tomado os jornais e tem tomado a nossa sociedade. O ESG, ele reproduz o que a gente teria de ambiental, social e governança. E o que é que isso quer dizer? Que as empresas hoje, elas precisam entender o seu ecossistema, não só pensando naquele ecossistema sob a ideia da ecologia, né, das plantas e tal, mas num sentido de que é necessário pensar na sustentabilidade dos negócios. Todo negócio tem impacto ambiental. Então, como é que isso funciona dentro da empresa? Como é que ela vai saber se o lixo que ela está utilizando, o papel que a gente usa no escritório de advocacia, que a gente rasga e joga na lixeira, o que vai ser feito com esse papel? Então, o que é que o ESG traz? Palavras que a gente já conhecia separadamente, meio ambiente, social sob que perspectiva? De pessoas. Qual é a responsabilidade social das empresas? Como é que as empresas elas se posicionam para entender que a marca dela representa um valor para alguém? Hoje tem muita empresa fazendo shampoo em barra. Por quê? Porque entende que não vai usar o plástico para depois ser jogado no lixo, porque entende que o consumidor vai usar até o fim, porque a barra vai ser praticamente 100% consumida. E a governança naquilo que a gente falou. A empresa ela precisa ter uma estrutura de gestão alinhada, de tomadas de decisão e de estratégia. E o compliance entra nisso como? De novo, se o compliance vem fortalecer para fazer a gestão de risco e mitigar esse risco dentro de um padrão legal, de um padrão normativo, porque se o compliance fosse visto só como princípio da legalidade, não tinha função de existir. Né? Não é só cumprir lei, é você entender que cenário é aquele, quais são as normas que devem ser aplicadas e não obedecendo aquela norma, algum prejuízo há de vir, ou reputacional, ou financeiro, ou propriamente jurídico, aumentando um contencioso. Então, a gente pode fazer esse apanhado geral. Compliance é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de governança, ele vai conseguir acelerar a aplicação e a adequação à LGPD, acelerar as adequações ao ESG e fortalecer e dar robustez à governança de uma instituição. Certo. Então, a gente poderia entender que teria que haver um equilíbrio, né? Então, entre todos esses tentáculos, digamos assim, do povo, né? Até porque a própria palavra sustentabilidade, sim, ela faz muita referência a essa questão do equilíbrio, não é isso? E a gente vem, nos últimos tempos, vem se fortalecendo muito a ideia da advocacia preventiva, né? Voltada para as empresas. A gente poderia dizer que a advocacia preventiva está inserido dentro dessa ideia do compliance? Eu inverteria só a estrutura. O compliance deve estar inserido na advocacia preventiva, porque
a partir do momento em que o advogado ele se despe daquela ideia de que ele tem que ir sempre para o litígio, né? A gente é de uma época que advogado bom era advogado que era bom de briga, né? Era advogado que chegava e brigava e falava mais alto e batia em mesa. E a gente tem visto uma evolução nesse sentido, de acabar com essa ideia de que eu posso ser uma pessoa tranquila, eu posso ser uma pessoa ponderada e ser um excelente advogado, porque eu não tenho que estar provando para ninguém que eu estou brigando em audiência, batendo boca com o promotor, com o juiz, e enfim, né? Em outros segmentos, com outros servidores públicos. Então, a gente tem que pensar que o compliance deveria ser, né, inserido nessa advocacia preventiva, nessa advocacia que deve ser estratégica. Na hora que o meu cliente me procura para entender o que está acontecendo com ele, ou quando um cliente busca um assessoramento jurídico para se sentir mais seguro, o advogado não tem somente que evitar o contencioso, ele tem também que evitar o fato gerador daquele contencioso, né? Se é uma demanda trabalhista, como é que a empresa está se relacionando com os seus empregados? Então, eu trocaria só essa posição. O compliance ele deve estar inserido, é interessante que os advogados comecem a estudar mais sobre compliance, procurar instituições. Quando eu comecei era muito difícil, não tinha nada online. A pandemia ela foi muito ruim, foi muito doída para todo mundo, mas a pandemia ela trouxe para a gente essa possibilidade, ela democratizou o acesso à informação, ao conteúdo, né? O acesso ao saber. E, sob essa perspectiva, hoje os advogados têm um leque imenso de possibilidade de forma de buscar o conhecimento. Então, busquem saber mais sobre compliance para poder você ter uma cereja, né, no seu bolo, para que diferencie. A empresa tem o advogado A ou B para contratar. Por que ela vai contratar você? Qual é o seu diferencial? Como você iria convencer uma empresa de que você é melhor em termos técnicos do que a outra opção? Compliance pode e deve ser esse diferencial hoje no nosso mercado. Até porque a doutora falou sobre a questão do litígio, né? Mas a gente tem que analisar que não é só o litígio, não é só o risco do prejuízo financeiro em razão de uma demanda judicial que deve preocupar, isso. Mas também a questão da imagem, não é isso? Está diretamente ligada, né? Total. Como as pessoas veem aquela empresa, não é isso? Isso. Inclusive, quando a gente começa a adentrar, né, nas estratégias de compliance, um dos ativos que mais nos interessam é exatamente a reputação. Por quê? A gente já teve empresas aí que foram do 100 ao 0 em uma noite, por questões que puramente dizem respeito à imagem. Então, quando a gente pensa em mitigar risco reputacional, é porque esse risco reputacional ele pode parar só na reputação, o que já é um grande problema. Mas ele pode desencadear um outro nível de problemáticas financeiras, de problemáticas... Pode citar a questão das Americanas, aí, recente, dentro dessa questão da imagem? Das Americanas, me foge agora o nome de uma marca de cerveja, mas que, de repente, pessoas começaram a morrer porque estavam tomando uma cerveja específica, me fugiu o nome. Mas é exatamente isso. Uma coisa que foi técnica, no caso da cerveja, foi um posicionamento técnico. Deixaram de observar a pureza de uma água que estava sendo utilizada e daí desencadeou na morte de alguns consumidores. Só que essa morte... Foi em Minas Gerais, não? Acho que foi. Salvo engano, a Baker, mas eu posso verificar. E aí o que acontece? Na hora em que pessoas morrem e a reputação da empresa que causou isso morre junto. Então, o que é que o compliance faria numa situação como essa? Mitigaria esse risco de qual é o produto que está sendo utilizado, qual é o insumo. Tayana, então interessa ao compliance ir para a operação? Sim. Por isso que o tentáculo tem que estar em todos os setores. O tentáculo de compliance tem que entender um pouco, ele tem que ir para conversar, para se envolver com a operação. Se a gente trouxer aqui para a realidade, né, do estúdio, onde está acontecendo a nossa gravação, se houver um corte da imagem que pegue uma parte da fala e essa fala pareça preconceituosa, misógina, discriminatória, pode levar, né, a uma decadência de um programa inteiro ou de uma instituição inteira se a pessoa que está ali na operação não souber fazer o corte devido e
pegue uma fala, um pedaço de uma fala que ela possa ter uma interpretação desrespeitosa, então afetou diretamente a imagem do negócio. Então o compliance ele também precisa estar envolvido com a operação para mitigar esses riscos reputacionais também. Só confirmando, realmente foi a cervejaria Baker, cervejaria mineira. Eu lembro desse caso. Tiveram algumas pessoas que realmente morreram intoxicadas e isso destruiu por completo a imagem da... A Americana já é num outro patamar, já vem por uma perspectiva de gestão. Aí entra a ideia da governança, né? E aí como é que o compliance ajuda nisso? Eu preciso não ter um compliance que a gente chama de prateleira, porque hoje também a gente tem esse risco, né, no mercado. Muitas empresas, para dizer que estão ok, eu tenho um setor de compliance, e o setor de compliance não se envolve com ninguém. Não sabe o que a gestão está fazendo, não participa das reuniões de gestão, não participa das reuniões estratégicas. Então, não tem como eu apresentar um mapa de risco com os principais impactos se eu não sei, como responsável de compliance, se eu não sei quem são as pessoas envolvidas, quais são os fatores envolvidos para poder criar um parecer estratégico. Então, isso aí também é relevante. Certo. A gente falou aqui no início sobre essa questão dos braços, né, dos desdobramentos do compliance, um deles a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente aqui no Brasil, né, e já iniciou-se até, eu estava até abrindo aqui uma notícia que, inclusive, eu falei um pouco sobre ela nas minhas redes sociais, que a primeira empresa foi multada, agora recente, né, por violar esses dados. E muita gente disse o seguinte, caracterizou um avanço, né, pelo fato da aplicação dessa sanção, mas também demorou, não é isso? E por que isso? Qual a sua perspectiva, o seu entendimento a respeito dessa? Eu brinco muito que compliance ele não pode ser a guilhotina que corta a cabeça e vê o sangue escorrer. Se a gente for observar, trazendo bem para a questão jurídica da LGPD, ela diz que toda punição ela tem que passar por um processo, né, de apuração daquele possível incidente, daquela denúncia que tem acontecido, né? Se isso tem que passar por apuração, e quando a gente vem analisar o que é um banco de dados, um banco de dados pode ser um pendrive, pode ser uma cadernetinha do fiado da sacoleira que sai vendendo. Mas numa perspectiva de empresa como essa, um banco de dados é uma coisa extremamente complexa. Identificar o local que deu início a um incidente não é tão simples. Eu tive um cliente que foi vítima de um incidente, a nuvem dele foi atacada, replicou para o servidor físico, né, o local, e ele perdeu aí mais de 2 anos de acesso a informações. A gente precisou contar com a participação de diversos experts, inclusive da empresa que fazia o espaço virtual, né, que desenhou o espaço em nuvem, para entender que tipo de vírus foi aquele. Foi um ransomware, como é que ele criptografou aquilo. Então, não é simples se chegar a uma informação de que a empresa X é culpada, então vamos aplicar uma multa a ela. Para além dessa complexidade de se apurar os fatos, quando a gente fala sobre dado pessoal, sobre banco de dados, sobre sistema, sobre tecnologia, a gente precisa entender também um outro fator que a lei traz, a responsabilidade, a culpa. Se eu não consigo determinar culpa, eu também não consigo determinar responsabilidade. Tá? Então, quando a gente pensa nesse lapso temporal, eu particularmente não acho que tenha sido demorado. Às vezes, a demora é relativa, né? Isso, a demora é relativa. Às vezes a gente está tão ansioso, principalmente os profissionais que querem ganhar uma certa credibilidade no mercado, que querem mostrar para os seus clientes, olha, preste atenção, você pode ser multado, você pode ser sancionado. Então, às vezes o profissional está tão ansioso de tentar criar esse cenário de validação que ele fica em busca de muitas provas de condenação. Quando, na verdade, não é bem por aí que a gente deve pensar. Quando a gente está falando aqui de compliance, a gente tem que pensar, antes de tudo, na prevenção. Então, gastar energia para estar punindo, então vamos gastar um pouco mais de energia para estar evitando, para estar detectando, né, mapeando. Então, eu não acho que, na minha perspectiva, né, assim, eu não estudei o processo na sua íntegra, mas pela vivência que eu tenho, pelos clientes que eu acompanho, pela rotina que eu tenho
de adequação à LGPD, não é tão simples você chegar e simplesmente dizer que uma empresa é culpada e que tipo, né, porque também tem isso, que tipo de sanção eu vou aplicar. Então, eu não consigo dizer que de fato foi rápido ou foi demorado. Eu acredito que a gente precisa ter outros parâmetros, outras decisões para a gente comparar. Uma decisão dessa que foi denunciada tal dia levou 6 meses, 1 ano, 2 anos para chegar a um posicionamento final da ANPD. A ANPD é um órgão administrativo. Então, o processo de investigação administrativa ele também é um pouquinho diferente, né, do rito de um processo judicial. Então, eu acho que a gente precisa observar mais, né, esperar um pouco mais. A ANPD, antes disso, ela já trouxe um rol de empresas que estariam sob o olhar atento, né, que já estava sob alerta porque não responderam a algumas perguntas no processo de investigação administrativa da ANPD. Então, ela disponibilizou essa lista também, está lá no site da ANPD. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco mais do que só para as cabeças rolando, para saber se foi efetivo, se demorou, se não demorou. Essa é a minha observação pessoal, né? Certo. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, um dos pontos dela é a questão da adequação, é isso? As empresas precisam se adequar aos parâmetros e as determinações trazidas pela lei, né? E, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados por essas empresas que precisam desenvolver esse processo de adequação? Maturidade. Nós temos ainda, infelizmente, principalmente aqui no nosso Rio Grande do Norte, eu vejo muito isso. A gente presta serviço também no norte, né, em Manaus, e existe uma diferença muito grande do mercado manauara e do mercado potiguar, do mercado natalense, e acredito que não seja muito diferente aqui em Pau dos Ferros. A maturidade do gestor, até que ele entenda que ele precisa investir em segurança, porque os negócios estão muito acostumados a investir em algo que venha me dar lucro. Poucas empresas estão com a cabeça voltada, e aí isso é um viés de governança. Quanto mais você investe na governança, na maturidade, na estratégia, mais você começa a ter um terceiro olho nesse sentido. Então, hoje, o maior desafio é tentar convencer a alta administração de que ela precisa ser estratégica, de que ela precisa evitar os riscos, pegada de advocacia, né, defensiva ou advocacia preventiva, pegar o antes, para que eu não precise correr atrás do prejuízo, para que eu não precise perder a noite criando uma boa tese de defesa. Então, por que não perder a noite ou ganhar a noite criando uma tese estratégica de prevenção? As empresas, os grandes, assim, a alta administração, ainda teima em não enxergar. Então, hoje eu traria como maior desafio esse. Depois que a gente começa a aplicar a adequação, o maior desafio é lidar com as pessoas, é mudar a cultura organizacional. Porque tudo que é novo incomoda, né? O ser humano está acostumado à zona de conforto. Então, antes é a maturidade da gestão e depois é trabalhar a mudança da cultura, de sair e não deixar um computador ligado e outras pessoas estarem transitando ali, anotar post-it na tela do computador com a senha, porque a senha é comprida demais, é grande demais, e eu não estou acostumada a decorar. Então, é ir mudando devagarinho. Joguei um papel importante cheio, peguei uma procuração que não deu certo. O correto seria picotar, botar na trituradora, pegar um equipamentozinho de anonimizar as informações, mas não, eu só vou riscar e jogar ali quando não vira um rascunho. Então, é a gente mudar esse pensamento das pessoas. Talvez esse, na hora da adequação, seja o maior desafio. Mais do que o tecnológico e qualquer outra coisa. Certo. A gente vai ter ainda bastante coisa para conversar. Estamos chegando na metade do nosso programa. Vou fazer referência aqui aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. É o tempo que a doutora molha a garganta também com a aguinha. Gostaria de agradecer inicialmente nossos apoiadores, aqueles que viabilizam a realização desse programa todas as quartas-feiras. Começar pelo agradecimento ao doutor Clinton Corrêa, presidente aqui da nossa OAB Alto Oeste. Agradecer ao doutor João Alexandre,
Agradecer ao Adeilson Andrade, Advogados Associados, na pessoa do Dr. Adeilson, Dr. Adenilton. Muito obrigado pelo apoio institucional que vem nos dando. Agradecer aos nossos patrocinadores, o Posto Gangorra, o posto do nosso coração, localizado na cidade de Rafael Fernandes. O Posto Gangorra tem uma parceria com a OAB Auto-Oeste e os advogados bastam chegar lá, apresenta sua carteirinha e vai ter um desconto todo especial, certo? Como dito, o Posto Gangorra fica aqui na cidade de Rafael Fernandes. Agradecer ao Dr. John Cavalcante Aguiar, graduado pela Faculdade de Medicina da UFC, no Ceará, possui residência em cardiologia pelo Hospital de Cardiologia de Messejana, em Fortaleza, e é membro associado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? Ele atua aqui na Clínica Casa, aqui no centro de Pau dos Ferros, quase em frente à Prefeitura Municipal. Agradecer também a doutora Tassiana Joaçaba, especialista em ortodontia, especialista em harmonização orofacial, pós-graduada em endodontia, né, que é a realização de canais. Ela está aqui na nossa cidade realizando vários procedimentos de harmonização facial e também procedimentos dentários. E sua clínica também é localizada na Avenida Getúlio Vargas, vizinho à Rádio Cultura, quase em frente à Prefeitura Municipal. E agradecer também a Toa Toa Pub e Grill, nosso patrocinador, restaurante mais completo de Pau dos Ferros, com música ao vivo todos os sábados, um diversificado cardápio de cervejas, uma grande quantidade de petiscos, hambúrgueres artesanais, e agora está contando todas as quartas e quintas-feiras com o seu rodízio de pizzas, certo? Além do delivery também de pizza, que pode ser todos os outros dias. Então, se quiser consumir, vai até o Toa Toa, então faz o seu pedido no aplicativo, tá certo? Então, agradecer a todos eles aqui pela colaboração, pelo patrocínio. Agradecer também a você que está nos assistindo. Caso ainda não nos siga, é só se inscrever no canal aí da TV Sertão, ativa o sininho aí para receber as notificações. A TV Sertão hoje está ampliando sua grade de programas, já tem o nosso programa Arena Cidadã nas quartas-feiras e nas quintas-feiras já estreou o programa É da Gente, com os meus amigos Tiago Aragão e o Lucas Aquimone, certo? Sempre vale a pena ressaltar que, se você ainda não assistiu os nossos programas anteriores, é só acessar aí o canal do YouTube da TV Sertão e dar uma olhada. Sempre a gente está com temas bastante interessantes e bem diversificados, como esse, por exemplo, que a gente está tratando hoje aqui, sobre compliance, LGPD, governança, ESG e tudo mais. Vamos dar continuidade, doutora? E, além da LGPD, a governança corporativa ela é fundamental para o funcionamento das empresas, né? Então, como o compliance ele pode contribuir para a implementação dessas boas práticas de governança? Como a gente vem conversando, né, sendo o compliance essa ferramenta de governança, ela traz a metodologia necessária para que a organização ela se conheça. Não tem como dizer que eu tenho governança robusta, né, numa instituição se eu não sei quem sou. Então, o compliance vem como um alavancar de métodos de atividades para que a instituição ela consiga se conhecer. Entenda quem é a sua gestão, qual é a missão, quais são os seus valores, que objetivos a empresa tem, qual é o cenário que ela está inserida, por quanto tempo essa empresa quer estar no mercado. Hoje a gente tem que pensar sobre o viés de sustentabilidade também, é muito importante isso, também sobre a perspectiva de perenidade. Ninguém abre uma empresa, ninguém abre um negócio com o pensamento de que feche com 1 ano ou 6 meses, por mais que a gente saiba que existem estudos, né, de instituições técnicas nessa área que falam que é um número gigantesco de empresas que fecham nos seus primeiros 6 meses, no seu primeiro ano, até aí os seus primeiros 2 anos e meio, 4 anos de vida. Mas o compliance vem como metodologia. A gente pode trazer para alavancar uma empresa, por exemplo, e melhorar a sua governança, um código de conduta. Como é que eu vou guiar as pessoas da minha organização se eu não disse para elas ainda o que é que eu entendo por certo, o que é que eu entendo por errado? Qual é o padrão ético
da minha empresa? O que é que eu valorizo? Então, a governança, ela precisa desses itens, né, dessa conexão com o seu público interno para depois chegar e criar um alicerce para o público externo. Então, o compliance ele é isso, ele é o braço que a governança precisa para ter métodos execuíveis, né? Para você fazer com que a coisa de fato aconteça. Eu sei que dentro de uma estrutura de governança eu preciso ter setores bem desenhados, mas você tem um organograma na sua empresa? Você sabe quem está no topo? Você sabe qual é o padrão hierárquico que existe ali? E isso é criado de que forma? É aleatório? Existe um padrão para isso. Eu preciso entender o que cada setor representa para saber com quem ele está conectado. A estrutura de governança precisa disso. Setores que são mais vulneráveis, eles têm que estar vinculados a quem? Quando eu trago o compliance para esse cenário, ele passa a ser um acelerador de setores de venda, por exemplo. É um setor que não é obrigado a entender de risco, mas o risco é primordial para que se faça uma boa venda. Então, o compliance vai ajudar, vai vir ali como um braço forte, como um tentáculo, para acelerar, fortalecer e melhorar o setor de vendas. Então, quando a gente pensa na estrutura de governança, é sobre esse cenário de autoconhecimento, de validar quais são as suas necessidades internas para depois criar a estratégia interna, e aí o compliance ele traz essas metodologias para que a gente possa fortalecer isso. E, na sua opinião, qual seria o maior benefício da implementação dessa governança sólida, digamos assim? E a gente poderia dizer que ela está ligada diretamente e conectada com o sucesso da empresa? Com certeza. Eu acredito que uma governança sólida, ela é o primeiro passo para você ter sustentabilidade nesse patamar de perenidade. Então, eu não tenho como pensar... Antigamente, tinha a empresa de fulano, 30 anos no mercado, deu certo e não tinha nada profissional. Mas se você for observar, parar para analisar como aquela pessoa geria a empresa, pode ter certeza que, intuitivamente, ela fez muitas das atividades necessárias para uma boa governança, mesmo que não posta no papel. Então, eu imagino, né, que hoje a concorrência é muito maior. Antigamente abria-se um mercadinho, o mercadinho virava um supermercado. Hoje não é bem assim, né? Hoje a concorrência é maior, hoje a gente tem outros fatores que interferem e a gente tem que entender que a governança, a estratégia, ela tem que ser profissional, ela tem que ter intenção, tudo tem que ser intencional. Então eu vejo que seria esse aí o grande ponto. A sustentabilidade do negócio depende de uma governança fortalecida, porque daí ela vai poder abrir portas para a parte social, ela vai abrir portas para compliance, ela vai abrir portas para segurança, dar informação sobre uma ótica geral, não só sobre dados pessoais, mas eu gosto de lembrar da Coca-Cola, que até hoje ninguém sabe o segredo da Coca-Cola. Então, isso tem muito a ver com a estrutura de governança da empresa. Criou barreiras para que esse segredo não saísse daquele universo das pessoas autorizadas. Isso é informação. A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade e achar que quando se fala em segurança da informação, por causa da LGPD, a gente está falando de dado pessoal. A gente tem que pensar sobre a informação do negócio como um todo. A estratégia, quem são os parceiros de negócio, quais são as marcas que patrocinam. Teve um evento uma vez, acho que Comebol, alguma coisa assim, não vou lembrar direito, que o Cristiano Ronaldo chegou para sentar, tirou os refrigerantes do lado e deixou... Isso tem muito de compliance, isso tem muito de governança também, de algumas falhas, né? Como é que uma estrutura de um campeonato, de um evento como aquele, não gere o risco de uma grande estrela do futebol chegar diante das câmeras de forma mundial e tirar um grande patrocinador da mesa, né? Então, tem a ver com isso tudo, não é? Ele tem o compliance dele, ele tem o padrão de ética dele e de procedimentos dele, no sentido de não bebo refrigerante, então tira daqui. Mas era um patrocinador. Então, alerta, Cristiano, você não bebe refrigerante, mas não mexe com o patrocinador, né? Ou então, o Cristiano não bebe, vamos alinhar aqui com o padrão dele, vamos tirar o refrigerante da frente e vamos deixar a empresa do refrigerante só aparecendo atrás. Então, isso é compliance, isso é estratégia, é mitigar risco, para estar de acordo com esses padrões, né, de normas, com esses padrões que foram estabelecidos anteriormente.
E é interessante você ter citado essa questão do Cristiano Ronaldo, que eu lembro disso. E aí a gente pega um outro ponto. Realmente tem tudo isso que você falou, mas aí gera também, de repente, uma oportunidade para outras empresas se aproveitarem daquela situação. E foi o que aconteceu. No momento que o Cristiano Ronaldo fez isso, então criou-se toda aquela repercussão, e logo em seguida veio outro jogador de outra seleção e colocou uma cerveja na frente, né? Como fazendo referência, Cristiano Ronaldo fez referência que gostava, consumia apenas a água, e esse jogador já fez uma cerveja que não tinha nada a ver com a história, e diante de uma oportunidade fez-se a propaganda dessa cerveja. É onde eu digo que é importante a gente conhecer e entender o cenário. Se eu tenho uma equipe pronta, técnica, para observar isso, para avaliar isso, enquanto um falha, tudo na vida tem que ser uma oportunidade. Até as grandes crises, elas precisam ser encaradas como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade estratégica, até como uma oportunidade de trocar produtos e alavancar. Talvez a cerveja nem fosse tão famosa, né? Que ganha o nome. Mas, enfim, dando continuidade aqui a essa questão dos braços, né, do compliance, a gente ainda tem o ESG, né, que talvez eu deixei ele aqui um pouco por último, depois do LGPD e da governança, até pelo fato do destaque que vem se dando a ele nesses últimos tempos dentro do cenário empresarial, né, abrangendo, como você falou no início, aspectos sociais, ambientais e de governança, né? Então, dentro desse cenário da ESG, quais seriam os principais desafios e oportunidades para as empresas nesse contexto? Vamos começar pelos desafios, né? O primeiro desafio é entender o que é isso. É entender que letrinhas são essas, o que isso tem a ver com uma empresa que, de repente, aparentemente, possa até estar dando lucro. Então, o primeiro desafio é entender isso. Um outro desafio é criar internamente, voltamos para o autoconhecimento, criar internamente um ambiente de conhecer onde a minha empresa ela está alinhada com os fatores ambientais, onde a minha empresa, a empresa que eu presto consultoria, enfim, de que de alguma forma eu seja um stakeholder, né, que eu esteja ali no cenário das pessoas que importam. Como é que essas siglas elas já existem na minha empresa? E um outro desafio é não se apressar. Por quê? Não se apressar, Tainá, mas já dá todo mundo... Porque a pressa, ela literalmente pode ser inimiga da perfeição. No momento em que eu quero criar ferramentas que impactam na minha governança, mas que eu não estou preparado, eu vou fazer... O risco de fazer tudo errado é muito grande. Então, o que é que eu preciso ter? Primeiro, observar quem eu sou. Depois, entender quais são os primeiros passos que eu posso dar. Eu já tenho algo dentro do meu cenário interno que fortalece a parte ambiental, eu já faço o descarte dos resíduos de forma adequada. A minha empresa ela já tem um público que eu atenda de forma social. Existe algo aqui dentro, por exemplo, a Cosern, ela tem hoje um trabalho de que se você coleta alguns tipos específicos de resíduo, leva para lá, desconta na energia. Então, assim, a gente tem pessoas que hoje zeram a sua conta de luz porque conseguem arrecadar, coletar um número X, Y de resíduos, leva para a Cosern e ela bate no valor da luz. Isso é um posicionamento social. Por quê? Não importa para mim só o lucro, só que a pessoa chegue e pague pela luz que consome. Importa para mim também que pessoas que vai fazer falta aquele valor que paga de luz, possa reduzir. Então, quando eu falo isso, é porque não é qualquer empresa que consegue fazer uma reversão, né, dentro ali da sua cadeia produtiva para trazer um impacto social. Mas é muito pouco. A gente discute muito em alguns lugares, eu sou empresário, vou mandar dinheiro para a Etiópia. E aí ali na comunidade, ao lado da sua empresa, tem um monte de gente passando fome e você não sabe nem se as crianças precisam de algo, se tem gestantes que precisam de algum apoio. Então, é um desafio muito grande, ter cuidado com essa questão da pressa, porque você pode querer parecer bonito e, na verdade, você vai estar parecendo distorcido. Como você não ajuda quem está perto e vai querer criar uma campanha para ajudar um desabamento no Rio de Janeiro e você, de repente, pode ter uma comunidade de vulnerabilidade que passe pelo mesmo problema aqui perto de você e você não sabe.
Então, o grande desafio é esse, é você poder entender, né, o que é que essas letras significam, o que é que esses pilares eles significam, entender internamente quem você é, para saber se você já tem alguma maturidade para colocar isso em prática, e se não tem, criar a base. Criar a base. Então, eu vejo sobre isso. E aí tem a segunda parte da pergunta, que era os desafios e... Os desafios e as oportunidades, né? E aí a oportunidade se eu começo a entender quem eu sou e já vejo que alguma coisa internamente eu posso fazer, trazendo a ideia da Cosern, se eu sei que eu tenho uma grande produção de resíduos, o que é que eu posso pegar como oportunidade? Selecionar todo mês aquele colaborador que mais precise e dar o resíduo da empresa para ele descontar na energia dele daquele mês. É uma oportunidade. E é uma coisa simples. Ninguém precisa chegar simplesmente e já virar a maior empresa certificada e premiada em ESG. Não precisa disso. Mas precisa que o passo seja dado. Então, no momento em que eu começo a me conhecer, eu começo a entender que eu tenho oportunidades. E oportunidades simples, que requer, muitas vezes, muito pouco investimento, quiçá zero investimento. Qual é o investimento que eu vou ter de coletar todos os cestos de lixo, fazer uma coleta seletiva, botar o resíduo seco no lugar, o resíduo molhado em outro lugar, o que é plástico, o que é metal, enfim. E no fim do mês, ali agraciar 1, 2 ou 3. Eu termino criando até uma corrente do bem. Outras pessoas se movimentam com isso. Não, eu também vou começar a fazer isso e vou ajudar. Então, eu vejo nessa perspectiva de que a gente possa estimular as empresas se conhecerem e se conhecendo, fazer uma análise de onde pode e começar a mudar devagarinho. É um passo de cada vez, não precisa correr. Perfeito. E como, assim, até direcionando para o pessoal que está nos assistindo, empresários e profissionais que atuam, têm interesse de atuar nessa área, como poderia se criar uma cultura organizacional que promova a conformidade entre o compliance, o LGPD, a governança e o ESG, que a gente tanto falou aqui? Momentos como esse aqui, poder criar ambientes em que o assunto seja discutido, trazer para as empresas, para as instituições de uma forma geral, o tema, palestras, dinâmicas, workshops, estimular os colaboradores a participarem de eventos, congressos, seminários, porque nesse ambiente a semente da conformidade ela começa a ser plantada. Partindo disso, se eu já comecei a criar essa vontade nos colaboradores, nos gestores, nas pessoas que estão em posicionamento estratégico, eu posso começar a fazer, propiciar grupos de trabalho nas instituições. Pega uma pessoa de cada setor para conversar sobre o tema. O que é que o compliance pode mudar aqui para mim? Qual é o setor dentro da empresa que está mais vulnerável na utilização de dados pessoais? Vamos pegar essas pessoas, botar numa sala e vamos discutir, vamos ver onde é que cada setor pode se ajudar. Criar códigos, mas eu não posso criar código do além. Vamos fazer um pequeno que seja levantamento das principais vulnerabilidades, identificando quais são as vulnerabilidades, vamos criar aqui, então, um correlato de diminuir essa vulnerabilidade, trabalhar para que ela não aconteça, e aí cria um código. São movimentos simples de serem feitos e que vai mudando esse pensamento engessado, vai modificando a cultura organizacional e vai plantando o hábito de se pensar na conformidade. Então, eu vejo que o principal ponto, treinar pessoas, conectar as pessoas às informações certas. A gente dá um Google aí e encontra muita coisa interessante, mas a gente também encontra muita coisa estranha. Então, procura profissionais que sejam referência, procuram profissionais que tenham já publicado algum material, procura profissional que, de fato, ele possa lhe trazer alguma informação validada. Para além disso, procure outros profissionais. Não se limite a escutar uma pessoa só. Daqui a pouco a gente fica meio que numa câmara de eco, falando só aquele mesmo assunto. Então, eu acho que o primeiro passo para quem, de repente, quer começar é buscar conhecimento, buscar conteúdo e democratizar isso. Não represa. Eu
na minha empresa eu vou estudar sobre esse assunto porque eu assisti lá o podcast, vi que esse é um assunto importante. Não faz isso, porque daí você também não está ajudando a nada, nem a você. Monta grupos, começa a incentivar nesse ambiente esses temas, para que você consiga, de fato, né, ir mudando o ambiente corporativo. Nessa nossa conversa aqui, a gente está percebendo que o compliance ele é muito mais além do que apenas o cumprimento de leis e regulamentos, né? É um programa que ele pode ajudar a fortalecer a ética, os valores da empresa, né? E como isso pode ser implementado, digamos assim. Como a gente vem falando, partindo do conhecer o grupo, né? De conhecer a equipe, de conhecer de onde surgiu, essa empresa saiu de onde, a ideia de quem foi a mola propulsora disso. Sobre essa ideia, eu não tenho como construir uma empresa ética se o fundador não era uma pessoa ética, se ele não deixou exemplos íntegros. Não tem como, então a gente vai ter que fazer aí um trabalho grande para mudar tudo isso. O compliance ele não é só cumprir cumprir leis, porque o relacionamento humano, ele ultrapassa leis, são as regras, né, sociais, são a cultura de cada sociedade, né, o que se habitualmente tem por certo, ou por natural, ou por habitual numa região, não é em outra. Então, a gente tem que entender essas mudanças, esses braços, para saber quem são as empresas. Feito isso, entendendo quem são essas pessoas, o que é que a gente quer que seja bom? O que é que a gente quer valorizar? Né? Quando a gente falou do que seria um desafio de ESG, às vezes as pessoas querem criar políticas de ESG sem saber nem o que é que elas são, o que é que elas representam para aquele negócio. Né? Por exemplo, como é que uma empresa que vende leite, né, vende leite em caixa, ela vai começar a fazer campanhas publicitárias de produtos veganos? Então, não faz sentido. Então, por isso você tem que entender o que negócio é o seu, o que é que você está fazendo ali. É ético ser vegano. Sob que perspectiva é ético ser vegano? Ser vegano ou não é muito mais um posicionamento pessoal das pessoas, né? Às vezes alguém vira vegano porque desenvolve uma problemática de saúde e que não pode mais inserir alguns produtos e não tem nada a ver com a ética dela. A gente tem visto hoje no cenário social que virou moda dizer que é íntegro, quando na verdade a gente nem vê tanta integridade assim nas pessoas. As empresas, as organizações, elas precisam estar atentas a isso. Não é porque é bonito dizer que você é íntegro, que você é ético, que você vai começar a dizer que ética é alguma coisa que só se afirma e se prova no papel. É a rotina, é o dia a dia. É bíblico dizer. O César tinha uma esposa muito íntegra, uma esposa que fazia muito bem, e de repente os opositores dele começaram a dizer: sua mulher está lhe traindo, sua mulher está lhe traindo. E ele botou os seus guardas atrás dela e descobriu que ela saía durante as madrugadas como uma plebeia, vamos dizer assim, para dar de comer aos pobres, para não ser identificada. Ela se vestia como alguém simples e ia dar de comer aos pobres. Ela foi capturada, foi executada, mas antes de ser executada ele explicou: entendi, né, que você estava saindo para fazer o bem, mas a mulher do César, ela não tem só que parecer fiel, ela também tem que parecer fiel. Então, no compliance é isso. Você não pode só parecer que faz o jeito certo. Você tem que começar a colocar nas suas atividades cotidianas, de fato, atividades, execuções, práticas alinhadas com um propósito. Não tem que passar uma régua e todas as empresas serem iguais, todas as empresas investirem no mesmo produto, na mesma comunidade. Enfim, você tem que entender quem é você, quem é o seu negócio, qual é o seu produto, seu público-alvo, para criar uma estratégia íntegra dentro dos seus propósitos. É isso que o compliance ele tem que ter atenção, né? Quem trabalha com compliance, quem está nos ouvindo e que deseje começar a pesquisar sobre compliance, você precisa abrir o coração, né? Abrir a mente para entender que nem tudo que dá para Chico cabe em Francisco. Então, o ser ético, a gente pode resumir da seguinte forma: eu vou fazer para aquela pessoa o que eu espero que ela faça para mim.
Se eu tiver esse básico, aí eu vou entender. Então, o que seria o bacana de fazer para aquela pessoa e que eu gostaria que fosse feito para mim? Isso no cenário mesmo empresarial, né? Sem firulas, sem muito mundo Walt Disney, né? Que acha que tudo é muito encantador. É doído trabalhar com compliance, porque a gente lida com o individual de cada pessoa. Às vezes tem uma pessoa que cresceu, viveu sendo puxado o tapete. Ela vai ser uma profissional que naturalmente vai puxar o tapete de alguém na empresa, vai querer falar mal do fulano, usar o canal de denúncia para uma fake news. Tem que se ter muito cuidado com essas fake news quando a gente abre canal de denúncia nas empresas para fazer essas investigações internas da conduta dos colaboradores, porque muitas vezes pode vir alguém que está querendo pegar o lugar de João Alfredo e vai lá e faz uma denúncia. E a empresa não tem uma estrutura boa de investigação, demite João Alfredo e põe no lugar dele exatamente a pessoa que fez a denúncia, né? E fez a denúncia de uma forma não íntegra. Então, a gente tem que entender, não é fácil. Então, não dá para chegar simplesmente dizer, minha empresa tem compliance, então hoje é régua zero. Sim, tolerância zero. Se assediou, demite. Se desviou, demite. Se houve uma fraude, demite. Foi feito assim? O processo de investigação foi levantado isso? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala sobre compliance nessa perspectiva lato sensu. O compliance é muito mais do que cumprir regras, porque o compliance é olhar para pessoas. Existe um jargão muito utilizado no compliance que ele é feito de pessoas para pessoas. Exatamente por causa dessa variação de comportamento, de experiência, de conduta. Um braço meu é no poder público, né? Eu também sou servidora pública. E o que é que eu vejo na administração pública? Muitas pessoas que fazem o errado, não porque são ruins, mas porque ninguém nunca ensinou a fazer o certo. Então, é uma responsabilidade de compliance você criar um código mostrando o comportamento certo, os padrões certos, as atividades certas, para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de aprender. Então, é isso que a gente tem que estar atento hoje, né? Principalmente hoje, porque a gente já viveu muita coisa, né, no mercado, mas atento hoje. Qual é o padrão de conduta que eu quero para o meu negócio, para os meus colaboradores? Qual é a imagem, qual é o valor agregado? A gente tem que se afastar do preço e se aproximar do valor agregado. E compliance é isso. O compliance é uma ferramenta para gerar valor para os negócios. Por quê? Porque ele começa a entender, a ajudar a entender quais são as fragilidades e as vulnerabilidades. Então, já pegando um gancho nessa mutabilidade que você falou aí, qual seria a importância do monitoramento contínuo e a atualização desse programa de compliance nas empresas? Programa de compliance, né? Hoje a gente fala pode falar em programa de compliance, pode falar em sistema de compliance, pode falar sobre condutas de compliance, vai depender de quem esteja se referindo. Qual é a importância de ter compliance? Conhecer os riscos, mitigá-los e buscar sempre essa conformidade de imagem, conformidade normativa, conformidade de condutas. Qual é a vantagem e por quê? Eu nem digo vantagem, qual é a necessidade? É crucial que a gente tenha esse monitoramento constante. Porque se eu puser esse copo aqui e nunca mais olhar se ele continua no lugar, ou seja, se eu disser para as pessoas que a conduta correta é aquela e nunca mais voltar para validar, para checar, para monitorar, alguém pode chegar, tirar o copo daqui, mudar o que tem dentro do copo e ninguém soube, porque não monitorou. Um dos vieses que a gente tem, e pode ser chamado também de pilar, na hora de aplicar compliance, é dizer que o pilar do monitoramento constante, né, ele é imprescindível. É o que a gente chama de controle interno. Eu faço esse monitoramento, eu vejo o que é que está dando certo para continuar, o que não deu certo para reajustar. Então, essa é a importância de que as instituições façam esse monitoramento constante, para saber se tudo aquilo que você fez até agora para trazer compliance, se está funcionando. Essa é a principal necessidade desse monitoramento constante. Então, seria o monitoramento constante e a atualização do programa. Se eu monitoro, eu consigo identificar o que eu preciso atualizar. Eu consigo fortalecer o que já está bom. Como eu disse, é um passo de cada vez. Se é um passo de cada vez, hoje eu consigo chegar até aqui. Olhei para trás, validei, deu certo. Deu, vamos continuar. É a mesma ideia de uma auditoria. O monitoramento constante é interno e a auditoria a gente pode trazer uma equipe externa para, com os olhos de quem não está envolvido internamente, identificar isso. Precisa melhorar? Não precisa melhorar? Está dando certo assim? Tem algum deslize aqui? Então, seria basicamente isso. Não adianta eu criar um projeto, criar um sistema, criar um programa, criar uma mudança de comportamento,
de rotinas, de sistemas, de planos de ação, e eu não voltar para observar se aquilo ali está dando certo. Perfeito. Tinha muita coisa para a gente falar aqui, né? Eu acho que o assunto, ele daqueles que um tema puxa o outro, né? Eu ainda falo demais. E a gente conseguiria falar aqui por muito tempo, mas infelizmente chegamos ao nosso horário, né? O final do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, por nos visitar aqui em Pau dos Ferros e a gente ter a oportunidade de trazer essa conversa, trazer mais informações interessantes para quem nos está assistindo. Gostaria de deixar o espaço para suas considerações finais, você falar o que achar que faltou, de repente, ou de interessante. Quero agradecer a oportunidade, ao convite. Sou entusiasta do compliance, então se me deixar falar, eu passo aqui 3 horas falando e não vai ter fim. Mas gostaria de deixar esse convite, né, para os advogados, jovens, sênior, enfim, para os advogados que estejam nos assistindo, que procurem estudar um pouco mais sobre essa ferramenta. É importante, inclusive, para a sustentabilidade do seu negócio, da sua advocacia. As pessoas estão cansadas de mais do mesmo porque não evoluem. Então, a advocacia precisa evoluir, a advocacia precisa estar antenada com tecnologia, com inovação. Compliance é uma inovação de gestão. Não adianta a gente usar hoje o ChatGPT, não adianta a gente utilizar melhores telefones, não adianta os melhores computadores, se nós não temos na mente de que a nossa relação humana precisa também evoluir. E compliance é muito disso. Então, muito obrigada. Vou estar sempre à disposição, ou presencial, online, mas a gente pode sempre aprofundar um tema a mais. E eu gosto sempre de estar em Pau dos Ferros, então, convidando, a gente vem. Muito obrigado, doutora Tayana Macedo. E a doutora, além da referência que a gente fez aqui no início, também tem a empresa Clat Compliance, não é isso? Tem as redes sociais. Eu acho que seria interessante deixar para o público. Sou a fundadora da Clat Compliance, é a primeira empresa potiguar para soluções de compliance. Nós damos consultoria, treinamento, capacitações, mentoria, todas as soluções necessárias, guias de cultura organizacional, reformulação de missão, visão, valores, ou seja, a gente diz que a Clat é uma empresa de soluções porque a gente olha para o cliente como um parceiro, identifica qual é a sua necessidade e, usando o compliance, a gente traz, né, o avanço necessário e a sustentabilidade, para a sustentabilidade necessária do nosso cliente. Então, @Clat_Compliance, escreve compliance, no Instagram, a gente também está no LinkedIn, Clat Compliance, o site também, clatcompliance.com, disponível, tem algumas informações lá. Enfim, a Clat Compliance também está à disposição de quem queira saber um pouco mais. Vai lá no nosso Instagram, faz perguntas, a gente responde. Enfim, temos esse canal aberto também. E agradecer a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam durante todo o programa. Agradecer aos nossos apoiadores, OAB Autoeste, João Alexandre Advocacia, Adeilson Andrade Advogados Associados pelo apoio institucional. Agradecer ao Posto Gangorra, o Posto do Nosso Coração, localizado na cidade de Rafael Fernandes, ao doutor John Cavalcante Aguiar, cardiologista, a doutora Tassiana Joaçaba, especialista em ortodontia, em harmonização orofacial, também realiza vários procedimentos dentários. Agradecer ao Toa Toa Pub e Grill, o restaurante mais completo hoje de Pau dos Ferros, como a gente falou no início, está com seu rodízio de pizzas todas as quartas e quintas-feiras, inclusive hoje, quarta-feira, tem o rodízio. Quem não quiser ir até lá, é só pedir pelo delivery. Agradecer também a Sertão Link, agradecer a Cactus Produções, meu amigo Cássio está aqui todas as quartas-feiras conosco. Agradecer ao Grupo Cidadão 190 pelo apoio que tem nos dado em toda a divulgação, ao Tiago Aragão. E agradecer principalmente, mais uma vez, a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.